Alastair, um bom dia para você, meu amigo. Obrigado, como sempre, por acomodar a minha agenda. Antes de falarmos sobre Trump, a Groenlândia e o Irã e quais podem ser os planos dele e este taco, a Trump sempre amarelou a uma frase americana que, claro, ele o detesta. Há alguma reação internacional notável que você consiga identificar em relação a esses assassinatos policiais em Minnesota, em Minneapolis, que foram cometidos em nome da remoção de imigrantes indocumentados do país? Sim, com toda a certeza. Este assunto está sendo acompanhado de uma maneira extremamente cuidadosa e muito atenta, por todo o mundo. E todos estão tentando compreender e interpretar profundamente o que exatamente tudo isso vai significar para o nosso futuro próximo. A reação geral das pessoas em relação a esse acontecimento é que a grande. Se você preferir colocar dessa maneira, o Estado americano está se fragmentando e se desfazendo por completo. E dentro de toda essa sua fragmentação, ele está se tornando cada vez mais violento, é cada vez mais violento contra o seu próprio povo. E as pessoas conseguem perceber isso muito claramente, e também, você sabe, a enorme polarização que tudo isso está acabando por provocar na sociedade como um todo. Quer dizer, esta é uma polarização que nos leva a crer que no período que se aproxima a situação não existirá nenhum tipo de consenso real dentro dos Estados Unidos em relação aos próximos passos a serem tomados, sejam eles económicos, políticos ou sociais, e que o país vai acabar se tornando cada vez mais uma sociedade muito mais contestadora, fracionada e extremamente polarizada. E as pessoas estão realmente muito preocupadas com tudo isso, apreensivas com a América, preocupadas com o que isso tudo significa para elas mesmas e para os seus próprios países. Mas é basicamente isso, a imprevisibilidade está só aumentando. Existe uma certa ansiedade sobre o que exatamente tudo isso vai acabar significando, e também há o receio de que alguma coisa, você sabe, de que alguma decisão acabe sendo tomada, é uma decisão que possa vir a ter, surgindo no meio desse caos todo, que possa vir a ter consequências geopolíticas gigantescas e que acabe virando absolutamente tudo de cabeça para baixo. Será que você consegue estabelecer uma conexão direta entre os assassinatos ocorridos nas lanchas e nos barcos de pesca lá no Caribe e as mortes que acontecem nas ruas de Minneapolis? Deveríamos ser capazes de fazer uma distinção entre isso de uma certa maneira, no sentido de que é claro, existe toda uma alegação de que eles seriam traficantes de drogas perigosos. Nós não temos nenhuma maneira concreta de saber se eles realmente eram ou se eram pessoas que eram completamente inocentes de tudo o que foi dito sobre eles. É bem possível que eles fossem totalmente inocentes e, nesse caso, ambos os aspectos dessa situação são potencialmente ilegais perante a lei vigente no país agora. Mas você não pode fazer isso. E no caso da região do, se preferir, Caribe, claramente, então, isso seriam considerados crimes de guerra. No caso de algo interno. As mortes que ocorreram lá no estado de Minnesota, elas não são propriamente crimes de guerra, mas são crimes sim. Elas podem ser crimes e podem até mesmo fazer parte de se você preferir colocar dessa forma, um conflito civil, mas elas não se encontram de maneira nenhuma no mesmo patamar que um crime de guerra claramente estabelecido e definido. Mas quero dizer, qual é de facto a diferença? Será que faz assim tanta diferença? A questão é que as consequências da morte têm um impacto profundo em toda a sociedade, seja no Caribe ou aqui dentro. Olha, sabe, nós podemos ir além das definições legais indefinidamente e conversar sobre valores humanitários e outras coisas. Não é disso que se trata. Trata-se, se preferir, realmente esta espécie de explosão da sociedade, uma espécie de explosão emocional e ideológica de uma sociedade e a sua espécie de fragmentação nas suas partes componentes. Por que você acha que o Donald Trump demonstrou tanto desejo pela Groenlândia? E por que ele amenizou, pelo menos publicamente, esse desejo depois da sua passagem por Davos na semana passada?
Bem, quer dizer, eu simplesmente não acredito, sabe, que seja estrategicamente necessário para os Estados Unidos possuírem a Groenlândia. Eles têm um tratado que remonta a 1951, que lhes concede tudo o que necessitam. Eles já possuem um sistema de alerta precoce. Na América tem bases de alerta precoce, na Groenlândia possui capacidades de mísseis na Groenlândia, sim, sabe, há de tudo lá. Então, se não é assim tão, sabe, estratégico num sentido geopolítico, eu acho que tem uma outra exigência. E essa é basicamente, sabe, isto é algo, estamos a chegar é o aniversário ou já passou do seu primeiro desde a posse? Estamos a aproximar-nos de outros cronogramas e ele precisa, sabes, de vitórias. Ele quer algo que pareça bom, que se destaque, que seja noticiável, que as pessoas recebam de bom grado. E sabe, dizer, bem, sabe, eu adquiri a Groenlândia, isso é muito maior do que o Alasca que nós compramos lá atrás. É algo maior do que a própria compra da Louisiana. Eu sou a pessoa que que fez a América ser maior do que jamais foi antes. Agora, talvez eu esteja sendo cínico demais, mas, na verdade, eu penso que tudo isso é sobre uma demonstração de poder, de domínio. Você sabe, nós vimos isso de forma muito clara em Davos. Quer dizer, ele realmente demonstrou uma dominância completa sobre os europeus e eles foram bastante bajuladores na sua reação a essa dominância, o que de facto não augura nada de bom para o futuro da Europa. Mas, quer dizer, ele realmente transmite uma sensação de dominância, porque ele acabou recuando. Eu acho que ele foi bastante claro e isso é muito importante quando formos falar sobre o Irã também. O que se passou naquele dia em que ele anunciou as tarifas de 10% na Europa, que aumentariam para 25% em junho, foi que houve um verdadeiro e forte abalo no mercado de títulos. Sim. E não só um tremor no mercado de títulos, mas a Bolsa de Valores ficou no vermelho em quase toda a linha. E isso aconteceu, se você voltar no tempo até o dia da libertação, quando ele fez o anúncio daquelas tarifas. E, além disso, o mercado de títulos entrou em um verdadeiro paroxismo de pura ansiedade naquele exato momento. E mandámos o Ben para apanhar o primeiro avião para Mar-a-Lago para dizer ao Trump, agora, por favor, volte atrás nisto um pouco, senhor Trump, porque, sabe, caso contrário, o mercado de títulos vai realmente entrar num modo de crise, uma crise de liquidez. Então, eu acho que isso foi o que era importante e é importante, eu penso, eu sei que você provavelmente quer separar os tópicos no sentido de que isso também é importante para quando olhamos para Irã e as pressões sobre Trump a respeito de se deve ou não tomar uma ação militar contra o Irã. Eu creio que uma das maiores, se você quiser colocar dessa forma, contracorrentes, na realidade existem duas grandes contracorrentes que não são de ordem militar e nem estratégicas nesse sentido mais amplo da questão. Uma das contracorrentes é o mercado de títulos, porque com certeza há alguma forma de conflito com o Irã e o Irã vai responder. Quer dizer, eu estive em contato, mantenho contato com Teherã durante este período. Sabe, é muito clara a mensagem que eles enviaram ao Sr. Trump e através dos Estados Árabes e de outros países, e eles dizem, se formos atacados, seja pelos Estados Unidos, agindo sozinhos, ou por Israel, ou por ambos, será guerra total. Será uma guerra em grande escala e nós fecharemos o Estreito de Hormuz por muitos e muitos meses e meses. Pensem no impacto devastador que isso terá no mercado global de energia. Imaginem o que isso causará à estabilidade económica e financeira dos Estados Unidos e de toda a Europa. Bom, é porque isso provavelmente também vai se estender aos países do Golfo, da mesma forma porque, qualquer pessoa que tenha oferecido algum tipo de ajuda para um ataque contra o Irã também vai acabar se tornando um alvo. Eles deixaram isso tudo muito claro.
Portanto, eles não estão se preparando para uma pequena guerra ou algo do tipo. Não existe um meio termo aqui. Eles estão dizendo, se vocês atacarem um ataque de confronto, o que for, nós vamos responder e vamos responder contra Israel e contra as bases americanas na região, ou seja, baixas americanas, sacos de corpos. E então, acho que, sabe, estas coisas, e vocês colocam contra, em primeiro lugar, um mercado de títulos muito frágil, e vocês colocam contra as suas classificações de aprovação muito fracas e em queda. Bem, os índices de desaprovação dizem-me agora, o New York Times afirma que estão em 47%, o que é um obstáculo considerável para superar esses números. Então, as correntes de opinião, ao que me parece, você sabe, eles estão se movendo contra a ideia de de realizar um ataque, porque todos nós sabemos muito bem que o Trump não quer ser visto como um perdedor, ele não quer parecer alguém fraco, o que ele quer é uma vitória bastante rápida, quase como se fosse apenas uma jogada de marketing. Eu posso classificar aquele ataque realizado contra as 4 instalações nucleares no Irã como sendo, na verdade, pouco mais do que uma encenação, porque veja bem, grande parte da ofensiva foi feita com mísseis Tomahawk, que simplesmente não possuem nenhuma capacidade de penetração. Eles não são, como você sabe, bombas do tipo destruidoras de bunkers. Na realidade, são apenas mísseis convencionais extremamente antigos. E sim, eles poderiam bloquear as entradas de 2 dessas instalações, mas eles não conseguem atingir Natanz e assim por diante, Isfahan. Mas a questão é que elas não são bombas destruidoras de bunkers. Então, sabe, aquilo não era, na verdade, algo que pudesse ser considerado sério. Agora continuam a dizer-nos, sim, mas há uma armada a ser reunida, a maior armada que alguma vez se viu, mas não é, na verdade, uma ameaça nesse sentido, porque Agora, a frota é composta por 2 grupos de porta-aviões, e não apenas um único grupo. O Gerald Ford, o Lincoln se uniu a ele juntamente com todas as suas aeronaves de apoio tático, mas exatamente como nós vimos acontecer anteriormente no Iêmen, os porta-aviões foram obrigados a realizar uma manobra de recuo estratégico imediata. Eles se afastaram totalmente da costa do Iêmen porque os iemenitas dispararam diversos mísseis na direção deles. E sendo assim, não existe a menor possibilidade de que esses porta-aviões consigam se aproximar mais do que, eu não sei, uma distância bem considerável. Eu não sou um especialista militar, mas os profissionais da área que eu costumo acompanhar, como o Will Scriver e alguns outros, afirmam categoricamente que não há forma alguma de eles conseguirem chegar perto. Agora, em todo aquele grande aglomerado de navios que está se formando agora na costa do Irã, você provavelmente deve ter algo na ordem de 350 mísseis do tipo Tomahawk disponíveis naqueles navios. Agora, o que me disseram, vejam bem, o que acontece de fato é que estes são mísseis que se deslocam de uma forma extremamente lenta. Eles voam exatamente na velocidade de uma aeronave comercial comum, não são hipersónicos. Eles carregam consigo uma ogiva bastante poderosa de aproximadamente 1000 kg cada uma, mas não se esqueça de que o Irã possui praticamente o tamanho de todo o continente da Europa, o que significam 300 mísseis espalhados por diversas bases militares, por locais de mísseis que se encontram profundamente enterrados por toda a vasta extensão de todo o país do Irã, que possui uma população tão numerosa e uma extensão territorial que é verdadeiramente imensa. Você se pergunta, e o ataque de impasse, o que ele vai conseguir? Onde está a jogada? Onde está, sabe, o Maduro entra, sai, eu o peguei. Ele vai comparecer ao tribunal amanhã de manhã. O que você acredita que isso vai ser realmente possível de acontecer, sabe? Eu não tenho certeza se realmente vai ser possível fazer alguma coisa concreta sobre isso. Será que isso causaria um impacto significativo se houvesse um ataque de longo alcance partindo de, digamos, uns 1000 quilómetros de distância contra o quartel-general do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica? Quer dizer, primeiro de tudo, o Irã diz qualquer ataque e responderemos contra Israel e bases americanas. Então você não vai ter um golpe rápido e fácil, sabe? Que seja algo excepcional, que seja manchete, que seja uma grande vitória. Você pode acabar com algo que se torna muito feio bem depressa, e eu pensaria que
Isso não é exatamente algo que o Trump estaria realmente desejando neste exato momento, considerando que a sua popularidade está nesse nível e que a fraqueza no mercado de títulos ficou bem evidente durante o Fórum de Davos. Eu não acredito que ele vá necessariamente querer uma coisa dessas agora. Então, pois é, eu não tenho muita certeza disso. Ora, há sempre a possibilidade de que os comandantes superiores, em algum ponto da hierarquia, quem quer que seja que tenha, sabe, uma influência maior na definição da política, venha a instruir que ele siga em frente com isso. Mas, na verdade, quer dizer, não acho que seja um exagero dizer que se Trump, se o seu comando superior, digamos, insistir que ele deve atacar o Irã, isso pode ser um suicídio para Trump, politicamente. Isso pode acabar resultando nele, indo para as eleições de meio de mandato e perdendo a Câmara e talvez até perdendo o Senado. E isso significa que ele vai acabar parando no Tribunal se ele perder o Senado e também a Câmara. Então, e você sabe, se os índices de aprovação dele estivessem lá nas alturas, isso até seria uma outra história. Mas dizer-lhe tem de fazer isto agora. Quer dizer, a este ritmo pode-se dizer que o está a convidar a um suicídio político, e é um suicídio político bastante desagradável, com investigações e acusações e outras coisas possivelmente a caminho na direção dele. Então, eu acho que, por essas razões, no Irã, eles sabem que um ataque é possível. Mas, ao mesmo tempo, eles também acreditam que isso pode não acontecer. E a outra razão para se pensar assim é que tem havido uma mudança significativa na inteligência israelense. E isso é de extrema importância. As últimas avaliações de inteligência que vêm de Israel, Ronen Bergman, deu os detalhes sobre isso. Eles dizem, sabe, embora tenha havido, não foi um sucesso. A insurreição não conseguiu, de maneira alguma, fragmentar a estrutura do Estado. Não obteve sucesso, mas o que foi realmente interessante foi o que eles disseram depois. Eles disseram duas coisas. Uma das coisas que se disse foi, talvez nunca tivesse sido bem sucedida. Em outras palavras, eles estão dizendo que talvez esta tática de insurreição que falhou, não foi bem concebida o suficiente para conseguir, porque ela teria derrubado todo o Estado. E então eles disseram, a última frase proferida foi, talvez nunca tivesse dado certo. E essa é uma grande, grande questão, dizendo, sabe, bem, você não pode, não é bem, sabe, não há nada que possamos fazer em Israel, na América, para derrubar o Estado, porque, não se pode fazer isso só com ataque aéreo, não há questão de colocar tropas no terreno. Então, como é que restauramos o Estado e talvez não seja, sabe, a nossa premissa, o nosso pressuposto de que o Estado era um castelo de cartas e estava pronto para colapsar por causa da insurreição, provou-se errado e foi, uma inteligência falha, uma avaliação falha. E, por isso, talvez nunca venha a se concretizar dessa forma. Então, eu penso que todas essas coisas, se vocês analisarem em conjunto, é claro que existe uma pressão vinda de muitos setores nos Estados Unidos e em Israel para a destruição do Irã. Essa pressão tem existido por um longo, longo tempo e vai continuar. Bem, e por outro lado, neste exato momento, quando se observa os índices de aprovação, o que está a acontecer no mercado de obrigações e na economia e o que está a acontecer em Israel e o pensamento de Israel. Quero dizer, eu penso que, sabe, vai ser um equilíbrio e veremos. Eu não descarto isso completamente, mas eu acho que o ímpeto neste momento está contra isso. E eu penso que essa é uma visão que também é partilhada por muitos no Irão. Chris, Chris, você pode colocar isso de volta, por favor? Este é um gráfico dos seus índices de desaprovação. Estava em 47% até este último assassinato em Minnesota. Agora está em 56%. É extremamente difícil governar quando o seu índice de aprovação é tão baixo.
Desde o momento em que entramos no ar, o jornal New York Times acabou de informar que... E eu gostaria de lhe perguntar sobre o que exatamente o Netanyahu quer com o Irã e o que o Netanyahu realmente precisa em relação a um ataque ao Irã antes de ele concorrer à reeleição pela enésima vez no final deste ano. No entanto, Israel disse, o Times está a noticiar há cerca de 10 minutos que vai reabrir a fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, uma medida que permitiria aos palestinianos que fugiram do enclave durante a guerra de 2 anos regressar a casa pela primeira vez. Então, pergunta número 1, se isto for exato, o que é que lhe diz? Pergunta número 2, o que exatamente Netanyahu quer que Trump faça militarmente em relação ao Irã? O que Netanyahu precisa que Trump realize militarmente contra o Irã antes que ele próprio busque a reeleição novamente daqui a alguns meses? Certo. Bem, eu vou tratar de Netanyahu primeiro, se me permite, e depois voltar à questão de Gaza, que é muito importante também. Eu acho que aqui você tem, você tem que reconhecer a divergência de objetivos. Ou há objetivo, digamos assim, ou a intenção dos Estados Unidos é, de certa forma, expressa pelo lobby Israel primeiro. É uma mudança de regime para se livrar do Ayatollah e do que eles chamam de mulás, o que não é uma descrição precisa, porque, na verdade, a política do Irã é inteiramente feita pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional, que é composto pelo governo, por técnicos, pelo exército e pela Guarda Revolucionária, mas sem ninguém de COM ou qualquer um dos clérigos envolvidos. A verdade é que o objetivo dele é concretizar o propósito ocidental. E nós ouvimos a palavra de Pahlavi, digamos, o filho do último Shah, e é ele quem eles gostariam de ver instalado. Eu penso que isto é apenas um engodo, porque na verdade sabemos o que Israel quer o desmembramento do Estado. Eles já estão a colaborar com os curdos e também com os baluchis e os azeris na formulação de novas constituições. Portanto, uma das principais razões pelas quais os curdos se moveram para o sul foi algo muito parecido com o que testemunhamos, ou seja, no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Em Kursk, eles tomaram posse de uma parte do território da Rússia como um instrumento de negociação, a fim de o declararem como sua própria terra. E era exatamente isso que os curdos estavam sendo preparados para realizar naquele momento específico, bem ali naquela região de fronteira situada no lado ocidental de todo o território do Irã, atravessando a partir do Kurdistão e outros vindo diretamente da região da Síria, com o objetivo de estabelecer se assim preferir, uma autonomia auto-organizada e autogerida em toda aquela área geográfica. Então, o objetivo do Netanyahu é conseguir transformar tudo isso em uma nova Síria. Faça com que se torne algo como uma Síria, onde você tem diferentes grupos étnicos em guerra uns com os outros, onde não existe um governo central forte e poderoso, onde a estrutura do Estado como um todo é fraca. Agora, eles usam e falam sobre Pahlavi como sendo um possível... Eles só estão usando isso de forma bem cínica, porque sabem que é exatamente o que o Ocidente gosta e não querem ouvir isso. E eu tenho muita certeza de que isso está sendo usado por Israel para dar uma espécie de verniz de algo que seja compreensível para o Ocidente. Sim, ele voltará e tudo estará perfeitamente resolvido. Eles não estão buscando uma solução simples, eles querem, na verdade, uma completa balcanização do Irã. Bem, qual é o verdadeiro significado disso? Se houver alguma para a abertura daquela fronteira com o Egito e para permitir o retorno dos palestinos? Bem, também se trata de permitir que os palestinos tenham a possibilidade de sair e isto é algo que o primeiro-ministro Netanyahu está particularmente preocupado. Que ele consiga trazer alguns dos outros líderes do Hamas e outras pessoas que são, digamos, opostas à ocupação da Palestina, por Israel, a vir.
membros que estão equipados com armamento militar e que receberam treinamento de combate estão chegando para reforçar o Hamas. Presumivelmente, se eles acham que podem estar vindo da Síria, do Líbano, quem sabe, do Iraque, muito provavelmente, do Kataib Hezbollah ou de algum lugar parecido. Portanto, eles estão bastante preocupados com essa situação. Eles sempre tiveram a sensação de que havia um plano em curso. Eu não sei os detalhes exatos do que eles pensam, mas eles acreditavam que sempre existia um plano de que haveria uma invasão de Israel pelas forças de resistência. Eles acreditavam que a força Radwan, até o assassinato de Hassan Nasrallah, o Israel tinha uma avaliação de que essas forças, as forças de elite do Hezbollah, também conhecidas como forças Radwan, estavam planejando vir e invadir a região da Galileia e ocupar uma parte significativa dela. Agora, é claro que o objetivo do Netanyahu é exatamente o oposto, que é, na verdade, reintroduzir todos os colonos dentro de Gaza e retomar o controle total da região e fazer com que o exército inicie os seus ataques mais uma vez. Então, isto é algo que vem diretamente visto como prejudicial aos interesses de Israel, assim como todo este processo e na imprensa israelense nos últimos 2 dias, há muita conversa sobre o Netanyahu agora ir pressionar Trump para dizer que ele quer que as FDI voltem para bombardear Gaza novamente. As forças de defesa de Israel e também a força aérea para avançar e realizar ataques contra a região de Gaza e para efetuar bombardeios aéreos sobre Gaza. Ele diz que eles estão dizendo na imprensa hebraica, de qualquer forma, que eles esperam que o presidente Trump dê a luz verde para essa questão. Eu não tenho tanta certeza disso. Eu não acho que ele provavelmente vá ser tão favorável a essa ideia. Mas eles também, e Netanyahu está profundamente insatisfeito com a ideia de que os turcos pudessem estar envolvidos. Eles os consideram cada vez mais como um inimigo, um adversário. E o Qatar, que é uma espécie de principal financiador, o grande tesoureiro, o saco de dinheiro da Irmandade Muçulmana, com o seu envolvimento na faixa de Gaza. Tudo isso é um anátema, algo completamente abominável para Netanyahu. Então ele está muito preocupado com essa questão e com a abertura dos portões. Eles podem tentar usar isso para expulsar os palestinos, mas quem é que vai entrar? E quem é que vai ter permissão para entrar? Alastair, muito obrigado, meu caro amigo. Sr. Pausa, sempre muito informativo e muito instrutivo. Pausa, agradeço imensamente, Pausa. Esperamos vê-lo na próxima semana. Muito obrigado, Excelência. Obrigado.